Para mim promover uma máquina Domain Controller, ele tem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é que a máquina tenha um endereço IP configurado, tá? No caso aqui eu botei um IP qualquer, né? Tá. O segundo pré-requisito é que exista o DNS na máquina. Tanto um quanto o outro, ele é alertado na hora da instalação, da promoção do Active Directory. Se você não tiver feito isso anteriormente, durante a instalação ele vai parar e falar, olha, está faltando esse pré-requisito, você quer fazer agora? Então, o IP eu já deixei configurado, o DNS não está instalado, só para a gente ver mais ou menos como é que funciona. Para instalar, existe um comando chamado dc promo. Eu sempre faço algumas associações, né, para ficar mais fácil de lembrar. Então eu costumo falar que dc promo é Domain Controller Promotion, né, que seria a promoção do Domain Controller, né? Ele tem alguns parâmetros dele. Se a gente colocar o barra interrogação, ele vai mostrar aqui alguns parâmetros que depois a gente pode estudar com mais calma, né? Não é o foco agora. Então vamos lá, dc promo. Apertei dc promo, ele vai me abrir a tela de configuração, tela de boas-vindas, dou um next. Nessa tela ele avisa que ele não pode estar numa versão Windows 95 ou NTSP3 ou anterior, né? Aí ele chega aqui nesse aspecto que já é um pouco mais conceitual. Você quer um Domain Controller para um novo domínio ou um adicional para um domínio já existente, tá? Existe uma outra documentação no site www.serverup.com.br onde a gente explica esse conceito, tá? Então não vou me ater nele aqui. Se eu colocar um Domain Controller adicional para um domínio já existente, eu clico em Next. Ele vai me perguntar o usuário, senha e o domínio que já é existente e vai criar. Essa opção é utilizada quando eu quero criar uma redundância, eu quero botar um segundo Domain Controller na minha rede. A gente está começando do zero, eu quero um Domain Controller para um novo domínio. Aí ele vai falar, esse novo domínio é uma nova floresta, uma floresta já existente, ou é uma árvore nova dentro de uma floresta, tá? Quando eu pego um domínio em uma nova floresta, quer dizer que eu estou começando tudo do zero, tá? Se eu pego um domínio filho em uma árvore já existente, ele quer dizer que, por exemplo, eu tenho um domínio chamado leandrolazerini.com. Um domínio filho seria br.leandrolazerini.com. Um segundo domínio filho seria ar.leandrolazerini.com, tá? E um domínio em uma árvore já existente quer dizer que eu tenho lá um domínio, já uma árvore, né, uma floresta chamada leandrolazerini.com.br e eu quero criar um domínio que se chama serverup.com. Ou seja, eu quero utilizar a mesma floresta, mas eu vou usar um nome de domínio que não seja filho, seja um domínio totalmente novo, tá? A gente está começando do zero, venho aqui na nova floresta, lembrando que na outra documentação a gente explica muito mais detalhado o que é cada opção dessa daqui, tá? Ele vai me perguntar qual que é o nome do domínio, tá? Opa, digitei errado. Dou um next. Ele vai me aparecer aqui o nome NetBIOS, né? Lembrando que é esse nome que vai aparecer na tela de login. Então, se eu alterar o meu nome aqui, eu vou ter um domínio chamado serverup.com.br, mas com o nome NetBIOS diferenciado. Quando a pessoa for fazer o login, vai estar o nome que eu colocar aqui, tá? Então, eu costumo deixar sempre o nome NetBIOS mesmo, que é o primeiro nome do domínio. Onde vão ser armazenados o banco de dados do Active Directory e os logs. Sempre é recomendado utilizar um outro HD, mas isso é muito pouco feito, né? É difícil você encontrar uma empresa que separe isso daí, vamos deixar na mesma. A localização da pasta sysvol. Aí, aqui ele me alertou, olha, você não tem um DNS, o que você quer fazer? Já corrigiu o problema, vamos tentar de novo. Instala o DNS e configura ele agora, ou eu vou corrigir o problema mais tarde, continua, para pessoas avançadas, né? Deixar na opção que vem default, que ele já vai instalar agora. Ele pergunta aqui o tipo de compatibilidade, né? Se você ainda tem Domain Controllers, né? Domain Controllers não, mas você ainda tem servidores
NT na rede, né, que são antes do Windows 2000, você tem que habilitar aqui. Caso contrário, se for 2000 para cima, é essa opção de baixo. Dá um Next, ele pede uma senha de restore, que é utilizado no caso de desastre, né? Você perdeu o seu Active Directory, você precisa restaurá-lo, você vai utilizar essa senha. Essa senha é possível mudar, porém só muda pelo NTDS útil. Isso quer dizer que você só consegue alterá-la enquanto o Active Directory está no ar, tá? Você esqueceu, você consegue utilizar o comando e alterar, mas se ele crashou, você não tem mais como acessar isso daí. Ele vai demorar um pouco agora, tá? Enquanto ele está escrevendo ali. A Microsoft ilustra isso no livrinho ali com um lapisinho escrevendo as configurações, né? E ele demora vários minutos e assim que ele terminar ele vai pedir para reiniciar o computador. Ele acabou de fazer a instalação, a gente vai clicar em Finish, ele pede para reiniciar a máquina, ele vai reiniciar. Bom, logo após o boot, ele sobe na tela de login. Se a gente verificar, agora ele tem aqui esse Options que antes ele não tinha com o nome do domínio. Basta eu logar. Estou conectado ao meu controlador de domínio recém-promovido.